Filadélfia era, em relação às outras 7 cidades citadas no livro de Apocalipse, a cidade mais jovem. Então nós estamos falando de uma cidade relativamente jovem em relação às demais cidades citadas. As datas variam entre o ano 189 a 138 a.C. Os comentaristas têm aí as suas datas, mas algo que chama a nossa atenção é que, além da cidade de Filadélfia ser a cidade mais nova, a igreja em Filadélfia também era uma igreja pequena. E isso parece saltar no texto em Apocalipse, porque no capítulo 3, no verso número 8, Jesus diz que essa igreja era uma igreja que tinha pouca força. Provavelmente no sentido de recursos, no sentido de influência. Contudo, quando lemos a carta dirigida à igreja em Filadélfia, essa igreja foi a mais elogiada pelo Senhor. Junto com a igreja em Esmirna, são as 2 únicas igrejas que não receberam nenhuma repreensão. E embora Filadélfia fosse uma cidade relativamente jovem, ela já tinha enfrentado dias muito difíceis. Eu comentei aqui que nós vimos cidades fundadas há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Mas Filadélfia, no máximo 2 séculos. Mesmo assim, essa cidade já tinha enfrentado momentos caóticos. No ano 17, já da era cristã, um terremoto que destruiu a cidade de Sardes, e nós mencionamos esse terremoto na semana passada. Esse mesmo terremoto destruiu completamente a cidade de Filadélfia. E, ao que tudo indica, essa cidade ainda continuou sofrendo com vários abalos sísmicos, porque a cidade de Filadélfia era mais próxima do epicentro do terremoto do que Sardes. Então, a cidade de Filadélfia era uma cidade marcada por esses tremores, o que fez com que a população precisasse até viver fora das cidades, e muitos viviam em tendas. Escritores da antiguidade diziam que a cidade de Filadélfia era como uma cidade marcada por muros cheios de trincas, as casas com fendas, muitas construções com riscos de desabamento. E tudo que as pessoas planejassem para fazer, elas precisavam planejar levando em conta esses abalos sísmicos, esses pequenos tremores que viviam assombrando aquela população, assombrando aquela região. Em suma, pense em viver num lugar como esse, onde a terra está tremendo constantemente, onde tudo é cheio de trincas, as casas com fendas, muitas desabavam. Não era fácil viver em Filadélfia. Havia dificuldades financeiras, escassez, incertezas a respeito do futuro. Imagine, você tem a sua casa hoje e amanhã você tem a sua casa no chão, quando a sua casa não desaba sobre a sua família. Isso era a cidade de Filadélfia. E se a vida cotidiana em Filadélfia não era fácil, tinha os seus desafios, no sentido religioso as questões também eram problemáticas. Eles precisaram lidar com muitos desafios, porque a cultura religiosa em Filadélfia acompanhava as práticas das outras cidades da Ásia Menor, com promoção em cultos sincretistas, paganismo. Então nós estamos falando de uma cidade que enfrentava diversos problemas estruturais e ainda lutava com toda essa questão do paganismo. A igreja em Filadélfia precisou, como também a igreja em Esmirna precisou enfrentar uma feroz oposição judaica, e nós vemos que no texto, no verso número 9, essa oposição judaica é chamada de sinagoga de Satanás. E aí, em meio a um cenário tão controverso como esse, nós olhamos para a igreja em Filadélfia e encontramos uma igreja frutífera, uma igreja fiel, uma igreja agradável ao Senhor. Ainda que as hostilidades ferrenhas estivessem assolando aquela igreja, a única palavra que Jesus tem para essa igreja é: conservem o que vocês têm. Ou seja, permaneçam sendo fiéis, continuem cultivando o que vocês estão fazendo, perseverem sustentando o testemunho até o fim. E talvez esse seja o ponto decisivo da carta a Filadélfia, porque não basta correr e correr bem até hoje, dia 1º de junho de 2026. É necessário correr e correr firmemente até o fim. Esse é o ponto. Mas para uma missão tão árdua como essa, em meio a um cenário caótico, oposição judaica, uma
cultura religiosa mergulhada na idolatria, no paganismo, Jesus chama essa igreja pequena, com pouca força, e diz: continuem sendo fiéis. Para uma missão tão árdua como essa, Jesus sempre concede recursos. Ele não nos dá uma missão e nos abandona, ou nos confia uma missão e nos deixa apenas cumprir como se ele estivesse no seu trono, apático, vendo o que vai dar. Não, Jesus está engajado. Lembra de como João contemplou Jesus na abertura do livro de Apocalipse? Aquele que anda no meio dos candeeiros. E a imagem é sacerdotal. Um sacerdote é aquele que cuida dos candeeiros, é aquele que mantém a chama acesa. Essa era a função do sacerdote no Antigo Testamento. Quando João olha para Jesus em uma imagem sumo sacerdotal, andando no meio dos candeeiros, ele está dizendo: Filadélfia, eu estou cuidando de vocês. A chama não vai se apagar. E o modo como Cristo se apresenta à igreja em Filadélfia não é apenas uma exibição de títulos. É mais do que isso. Jesus não está de maneira arrogante dizendo quem ele é. À medida que acessamos a revelação de Cristo Jesus, descobrimos que ele é uma fonte inesgotável para a nossa jornada. Os recursos necessários para a nossa jornada estão todos nele. E esses recursos são inesgotáveis para todo cristão, para nós que estamos aqui hoje no século 21. O que precisamos fazer? Contemplem a Jesus Cristo e vocês encontrarão os recursos necessários para a jornada. É assim que a gente rompe, é assim que a gente permanece firme até o fim, porque se nós tirarmos os olhos do nosso alvo, certamente tropeçaremos. Mas eu declaro em nome de Jesus que nós prosseguiremos correndo firmemente com os olhos fixos no alvo da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse é o convite que o próprio Cristo faz à igreja em Filadélfia no verso de número 7. Ele se apresenta à igreja em Filadélfia. E o verso de número 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz quem? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus está se apresentando de maneira específica. Não é apenas uma mera exibição de títulos. São recursos sobrenaturais. A igreja em Filadélfia não estava enganada, sofrendo e permanecendo fiel por amor a Cristo. Jesus queria que aquela igreja se mantivesse convicta que ele, o Cristo, é o Santo. Perceba o artigo definido. O único digno de adoração, o único que é a causa de estarmos aqui nessa noite, aquele que é completamente outro. Eu gosto muito dessa expressão, porque ele é outro e ninguém é como ele, é inigualável, incomparável. Ninguém é como o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o próprio Deus. No Antigo Testamento, esse adjetivo estava diretamente ligado ao único Deus, tanto na lei como nos profetas e nos salmos. O Santo. Se abrirmos a nossa Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 19, vamos ler o verso de número 2. Falai a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis. Por quê? Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se formos aos profetas, Isaías, capítulo número 6, verso de número 3, um texto muito conhecido. É o momento em que Isaías está dentro da sala do trono e ele contempla uma cena de adoração angelical, sobrenatural. Os serafins estão voando ao redor do trono e há uma canção sendo declarada dentro daquela sala. O verso de número 3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Bem como os salmos concordam com a lei e com os profetas. Vamos abrir o Salmo de número 99, verso de número 3 a 5. Veja o que o texto diz: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo. Por quê? Porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas
a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés. É o estrado. Por quê? Porque Ele é santo. Esse é o nosso Deus, que é separado, é diferente, Ele é outro. E por que isso é tão importante? Que agora nós vemos que Cristo está associado a essa identidade. Porque o Pai e o Filho são um. Em Filadélfia, eles lidaram com a influência dos cultos pagãos, cultos a outros deuses. Isso era muito forte naquela cidade. E isso se tornou um movimento crescente em Filadélfia. Após essa carta, os dias não se tornaram mais fáceis para aquela igreja. Para se ter uma ideia, no século de número 5 depois de Cristo, então estou falando aproximadamente 400 anos após o livro de Apocalipse ser escrito, a cidade de Filadélfia passou a ser chamada de Pequena Atena, por causa da quantidade de templos pagãos que foram erigidos, que foram erguidos na cidade de Filadélfia. E lá está a igreja plantada. Mas embora eles estivessem em um ambiente onde muitos adoravam a outros deuses, Cristo é santo e único. E a igreja em Filadélfia precisava ter isso vivo dentro dos seus corações. Cristo é separado de todos e o seu povo é chamado para essa santidade, a caminhar alinhado com a identidade, com o caráter, de acordo com quem o nosso Deus é. E posso te dizer algo? Nós também, hoje, no século 21, vivemos num tempo cheio de ídolos. Ídolos que são fabricados pelos nossos próprios corações. Existem muitos ídolos que nós fabricamos pelos nossos próprios desejos. Mas mesmo em meio a uma sociedade corrompida, mesmo em meio a tantas dificuldades, onde sabemos que a fé tem sido atacada de maneira feroz, o nosso chamado é: olhem para Cristo, Ele é santo. À medida que o contemplarmos, nós seremos transformados de acordo com a imagem de quem contemplamos. Se nós estivermos com os nossos olhos fixos nele, meu irmão, tenha certeza que o Espírito do Senhor produzirá essa santidade em nós. Nós olhamos para ele, somos chamados à santidade, à santificação, e a palavra é liberada sobre nós em 1 Pedro. Sede santos, porque ele é santo. O povo do Senhor é um povo que caminha de acordo com a santidade do Senhor, da santidade do próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não negocie o privilégio que nós temos de nos tornar semelhantes a Cristo, porque isso é santificação. Santificação não é um fardo, é um privilégio. Eu não posso imaginar um privilégio mais honroso do que se tornar parecido com Cristo Jesus. E se isso for uma realidade em nossas vidas, eu te garanto que nada mais nos satisfaz, uma vez que colocamos os nossos olhos nele e os nossos corações são completamente cativados pela beleza de Jesus, nós entendemos o porquê estamos aqui nessa jornada. Nós vamos entender porquê estamos aqui nessa noite. Só que Jesus diz à igreja em Filadélfia que ele é santo, mas não para aí, ele também é o verdadeiro. Em Apocalipse, capítulo 6, no verso de número 10, o contexto do capítulo 6, do verso número 10, é o quinto selo. João contempla as almas daqueles que foram martirizados, que morreram por guardar o testemunho de Cristo. E eles estão clamando, e o texto no verso número 10 diz: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? E veja o título: Santo e verdadeiro. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o título, porque no verso número 10, o título está sendo atribuído ao Senhor que está assentado no trono, e sabemos que no capítulo número 4, aquele que está assentado sobre o trono é o Deus Pai. Só que quando Jesus se apresenta à igreja em Filadélfia, ele se apresenta com o mesmo título que é atribuído ao Pai. E aqui nós vemos essa proximidade, a identificação de Cristo com o próprio Deus, reforçando a divindade de Cristo. Ele é o próprio Deus, ele e o Pai são um. E isso desfaz a mentira de alguns judeus, porque lembre, a igreja de Filadélfia estava enfrentando oposição judaica.
E muitos que se colocavam em oposição à igreja afirmavam que Jesus era um falso Messias, que ele não podia ter sido de fato o Messias por ter sido crucificado. Paulo vai dizer que isso foi loucura, que foi escândalo, um Cristo crucificado. Mas Jesus olha para a igreja em Filadélfia e diz: não duvidem, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. E ele se apresenta com o mesmo título que é designado ao Pai, porque o Pai e o Filho são um. Ao mesmo tempo, esse título nos mostra que Jesus não é apenas a verdade, ele é a verdade em sua essência. Como nós vemos em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus também é o verdadeiro, ou seja, ele é perfeitamente confiável. Ele está dizendo: vocês podem confiar em mim, eu sou perfeitamente fiel em minhas promessas. Esse é o nosso Jesus. Ele é confiável em suas promessas relacionadas à aliança, firmada conosco no seu próprio sangue. E eu posso te dizer algo: a palavra dele se cumprirá cabalmente. Toda a sua palavra. Então glorifique a Deus se você está vivendo essa palavra, porque ela não vai falhar. Não vai. Vale a pena ser fiel até o fim. É esse o chamado à igreja em Filadélfia. Sejam fiéis. Permaneçam até o fim. Ah, meu Deus. Por fim, ele é o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fechará. Aquele que fecha e ninguém abrirá. Essa expressão tem a sua fonte nas profecias do Antigo Testamento. E ontem, quando eu saí daqui da ministração, eu orava ao Senhor, porque eu lembro de ter falado algo sobre chaves na ministração. Eu orava ao Senhor dizendo se a palavra tinha sido bem colocada, porque a gente sempre libera com temor, e havia um pesar no meu coração. Hoje de manhã, quando eu abri o texto para ler, eu passei a glorificar ao Senhor, porque Ele, por meio do seu Espírito, confirmou a palavra. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que significa o Cristo possuir a chave. E uma vez que Ele abre, ninguém fecha, e uma vez que Ele fecha, ninguém abre. A fonte dessa expressão, que por muitas vezes as pessoas falam, chave, é profética. E está no livro de Isaías, no capítulo de número 22. Nessa porção de Isaías, nós vamos ver que havia um administrador real, ou seja, um administrador de recursos reais, de recursos do rei. O nome desse administrador era Sebna. Quando olhamos para esse administrador, descobrimos que ele, de alguma forma, pretendeu usar os recursos reais em benefício próprio. Vamos ler Isaías, capítulo número 22, versos número 15 e 16 primeiro. Veja o que o texto diz. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe, é uma pergunta que vai ser feita: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando nas rochas a tua própria morada. Perceba o que Sebna está fazendo. Ele é um mordomo, ele tem acesso a recursos reais, mas como um administrador. Mas ele lança mão desses recursos para o seu próprio benefício, porque ele vai usar esses recursos para possuir a sepultura de um rei. Então Isaías recebe uma palavra. Veja que ele quer uma sepultura num lugar alto. Cinzelando em rochas é como talhando em pedra. Como que se o desejo de Sebna é que o meu nome se perpetue entre os nobres. Eu quero uma sepultura junto com os reis. Então Deus levanta o profeta Isaías e diz: quem és tu? Você é só um administrador. Você é um mordomo. Isaías recebe uma palavra de denúncia contra Sebna, e a palavra é que haverá outro mordomo. Veja o verso de número 19. Eu te lançarei fora do teu posto, e será derribado da tua posição. Naquele dia, chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias,
vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então agora Isaías vai até Sébina e diz: você perderá o seu lugar. Lembra um pouco o que aconteceu com Saul em relação a Davi. Ele seria deposto e um servo do Senhor seria colocado no lugar de Sébina. Um novo administrador. Sébina, o administrador infiel, seria substituído pelo servo do Senhor. Eliaquim seria investido de autoridade. Ele receberia as chaves da casa de Davi, as chaves do palácio. O que isso significa? Que essas chaves eram chaves que davam acesso à sala e à presença do rei. Então, quando nós falamos de chaves, nós estamos falando de acesso à presença. E é exatamente esse o ponto. Porque Eliaquim, no Antigo Testamento, é uma tipologia do Cristo exaltado. Uma sombra do Cristo exaltado. Porque ao olharmos para Jesus, contemplamos aquele que possui as chaves do reino. E o que nós vemos em Apocalipse 1,18, nós já lemos aqui, é que Jesus tem as chaves não só do reino, mas ele é conhecido como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Então, de todos os poderes, autoridades no céu, na terra e debaixo da terra, tudo foi dado a Cristo. As evidências que encontramos no Antigo Testamento apontam para o descendente de Davi, aquele que reinaria para sempre. Então Jesus, aquele que tem as chaves, o que ele faz? Que ao mesmo tempo é o rei. Qual é o seu procedimento? Ele constitui administradores. Então, meu irmão, se você recebeu alguma chave, é porque o Senhor te constituiu administrador de algo. Considere com temor no momento em que você receber algo que o Espírito te disser, isso é uma chave. Porque as chaves servem para dar acesso, não a você. Porque Sébina foi um administrador que tentou usar as chaves para benefício próprio. E quando essa palavra foi revelada ao meu coração nessa manhã, eu glorifiquei a Deus. Porque eu falei: Senhor, obrigado. Porque nós não podemos caminhar em engano. Nós não podemos, irmão. O poder das chaves é a autoridade do Messias. Isso precisa nos encher de temor santo. É uma autoridade exclusiva do Messias. E aí o que ele faz? Ele confia essa autoridade à sua igreja. Basta olhar Mateus capítulo de número 16 e talvez esse seja um dos textos mais mal interpretados e que provoca essa confusão de chave para lá e chave para cá. Mateus capítulo de número 16, vamos ler os versos 18 a 20. O texto diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja a palavra portas. Aí a gente tira o versículo do contexto. Segue o texto. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Perceba o que está sendo dito aqui. As portas do inferno. Para que servem essas chaves? Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo avance e destrone potestades infernais, resistências malignas, que os portões do inferno sejam completamente esmiuçados diante do poder que foi confiado à igreja, entendendo que a autoridade é do Messias. Essas são as chaves, elas nunca foram sobre desejos particulares, irmãos. E eu oro para que o Espírito ministre essa verdade aos nossos corações. As chaves não são para alimentar os desejos do coração humano.
Porque Sebna, vai na fonte, irmão, vai na palavra, e eu vou te dizer, vai até o pano de fundo veterotestamentário, vai até o Antigo Testamento. Sebna caiu, por quê? Porque decidiu usar as chaves para benefício próprio. Meu irmão, isso faz todo sentido. Então, à medida que recebemos chaves que nos são confiadas, que possamos entender que isso é sobre o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. São recursos que estão sendo confiados a nós, para que pessoas tenham acesso à sala do trono, para que pessoas tenham acesso à misericórdia de Deus, para que pessoas tenham acesso à voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O pano de fundo fornecido por Isaías deveria nos alertar, porque Sebna, como um mordomo do rei, ele desejou ter uma sepultura e uma honra que pertencia somente ao rei. Olha aí, e como ele faz isso? Veja, é sutil. Eu tenho as chaves na minha mão, eu tenho acesso. Então Deus diz a Isaías, pergunte a ele, quem tu pensas ser? Irmãos, somos apenas administradores dos dons. E eu louvo a Deus por ter graça aqui nessa noite, porque tudo que está acontecendo aqui é sobre o rei. Sebna foi alguém que ocupou, de fato, uma posição extremamente elevada. Era uma posição de muita importância no reino. Só que ele tentou usar a sua influência para apenas perpetuar o seu nome. E aí eu era dilacerado ao ouvir isso de Deus, que apenas o nome dele continue ecoando em nós e através de nós. Que ele cresça e eu diminua. A expressão talhando em pedra e no alto mostram a arrogância de Sebna. Alguém que tem o desejo de permanecer entre os homens, ser conhecido e venerado pelos homens. O desejo de Sebna é que quando eu partir, eu seja lembrado entre os nobres. Só que o que vemos em Isaías 22 é que estes são removidos de sua posição no reino. Então, falar de chaves é falar de receber algo que, se for mal administrado, pode provocar a deposição do nosso lugar no reino de Deus. E isso não se refere a cargos eclesiásticos, porque cargos eclesiásticos passam. Isso não se refere a posições entre os homens. Isso se refere ao modo como somos reconhecidos nos céus. E como nós somos conhecidos nos céus, meus irmãos. Receber as chaves do reino dos céus como igreja deveria nos fazer temer que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque grandes honras revelam os corações humanos. Eu ouvi isso em algum lugar, não sei se falarei exatamente como ouvi, mas é algo como: se você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Meu irmão, cuidado com aquilo que está confiado em suas mãos. Nunca deixe isso te dominar, como que se a tua posição, de alguma forma, fosse para que você se sentisse, em relação ao outro, superior. Se há uma chave em tuas mãos, tema isso. Cuide com zelo. Se a escassez e a pobreza é uma fornalha para alguns, anotem isso na tábua do coração de vocês. A honra e a abundância podem ser uma fornalha com o fogo aumentado 7 vezes mais. Às vezes as pessoas estão preocupadas com a fornalha da pobreza e se esquecem que a abundância pode ser uma fornalha aumentada 7 vezes. Às vezes as pessoas estão desesperadas por causa da escassez e pensam que isso é uma fornalha e se esquecem que a honra, para alguns, pode ser uma fornalha aumentada 7 vezes mais. Aí Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Eu sou aquele que tem as chaves de Davi. Sou eu, aquele que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. E com um grande temor, talvez a gente pense: o que Jesus vai dizer agora? Eu tenho confiado recursos a vocês. E aí no verso de número 8, é maravilhoso o texto, cara. No verso de número 8, Jesus diz: ah, Filadélfia, mas eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diante de uma apresentação tão poderosa e tão tremenda,
aquele que confia as chaves do reino à sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Com um grande temor, lembrando que Sebna foi deposto porque usou essas chaves para benefício próprio. Diante de tudo isso, desse cenário, ele diz: mas Filadélfia, eu tenho uma coisa para dizer e eu vou dizer com muita alegria. Sobre vocês, eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, eu confiei as chaves do reino em suas mãos e vocês têm sido fiéis. Essas palavras devem ser um anseio do coração de todo cristão. Que isso queime dentro dos nossos corações a partir de hoje. Sabe, de todo servo fiel que administra os recursos sobrenaturais do reino. Eu estou dizendo isso porque nós temos recebido recursos sobrenaturais em cada oportunidade que adentramos dentro desta casa. Meu irmão, nós temos recebido recursos sobrenaturais dentro do nosso secreto, porque entramos, fechamos a porta do nosso quarto, no secreto, falamos com Deus, e o Deus que nos ouve no secreto, Ele nos recompensa onde? Publicamente. Mas para quê? Qual é o propósito dessa recompensa? São chaves para que possamos conduzir outros à voz da presença de Deus. Veja que o próprio Jesus, o próprio Deus, Ele tinha posto uma porta aberta diante da igreja em Filadélfia. Uma porta a qual ninguém pode fechar. A localização da cidade de Filadélfia era uma localização muito específica. Ela era situada no início de uma rota comercial do Ocidente para a região da Frígia. E por que eu estou dizendo isso? Era uma cidade de entrada. E os governantes perceberam essa localização estratégica da cidade de Filadélfia. Tanto que muitos governantes usaram a cidade de Filadélfia como uma porta de entrada do estilo de vida grego para a região da Frígia e da Lídia. Essa iniciativa foi tão bem sucedida por alguns governantes que no primeiro século o grego, a língua grega, já havia se tornado a língua dominante da região da Lídia e da Frígia. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns governantes desse mundo perceberam a cidade de Filadélfia como uma porta estratégica para o mundo grego, para a cultura grega. Mas agora Jesus diz: vocês foram uma porta para o Império Romano e para a cultura deste mundo, para a cultura grega, mas agora eu colocarei diante de vocês uma porta para o meu evangelho. A partir de agora, vocês serão uma porta para as boas novas do reino dos céus. Ou seja, as chaves não eram do próximo carro. Eu preciso ser claro aqui e dizer que não existem males nas bênçãos do Senhor. Irmãos, por favor, o nosso Deus é o doador de toda boa dádiva. Entenda isso. Tudo que possuímos vem dele. E ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas nós não podemos fazer disso uma ponte para distorcer o que significam as chaves do reino. Tudo que possuímos vem do Senhor porque Ele é o dono do ouro e da prata. Nós não deveríamos ter dificuldades a respeito disso, e eu acredito que não temos. Mas as chaves do reino dos céus são oportunidades para levarmos o evangelho da verdade onde estivermos. São oportunidades que recebemos, que nos são confiadas, e isso em todo o tempo. Seja em palavras, seja um testemunho, seja na sua conduta diária. Filadélfia sabia que ela era uma cidade pequena. A igreja em Filadélfia também sabia que eles tinham pouca força. Eles tinham consciência de quem eles eram. E veja como é tão precioso. Diante daqueles que são pequenos, que não têm forças, mas são fiéis, Jesus diz: eu ponho uma porta aberta diante de vocês e ninguém pode fechar. Meu irmão, eu não tenho poder para manter uma porta aberta, mas quando ele diz ninguém fechará, a palavra se cumpre. E aí eu quero aplicar isso de modo sensato. Todos os dias nós temos uma oportunidade de viver a vida do reino, de viver, de cultivar essa vida, de fazer essa palavra viva em nós. Jesus disse que, embora pequenos e fracos na aparência, a igreja em Filadélfia havia guardado a palavra, e Jesus diz:
e vocês não negaram o meu nome. Vocês têm recebido a palavra do Senhor. Nós também temos recebido essa palavra. Nós carregamos o testemunho, o nome de Cristo. Irmãos, não negociem isso. Essas são as chaves. Viver a palavra nesse mundo caído. Eu sei que isso nos desafiará todos os dias, mas guarde a palavra em seus relacionamentos familiares, nos seus negócios, nos seus trabalhos, no modo como administramos os nossos bens, no modo como lidamos com as posses, que em nome de Jesus conheçam o Senhor através de nós em todo o tempo. Isso era ser a igreja em Filadélfia. E aí o verso de número 9 prossegue. Olha, Apocalipse 3, verso 9 diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, preste atenção nisso, a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Eu acho que a igreja em Filadélfia também sentiu a pressão de sustentar fielmente o testemunho de Cristo. A oposição judaica era ferrenha, provavelmente colocando até os cristãos em uma situação de perigo, porque havia o culto ao imperador. E se aquelas pessoas deixassem de declarar César como Senhor, isso provocaria uma situação de risco. Muitos poderiam ser presos, perder as suas posses, em casos extremos ser mortos, além da apatia dos judeus, desligando os cristãos da sua convivência, dos negócios, oportunidades de fechar novos trabalhos. Pense, meu irmão, a cidade era marcada por ruínas, lembra do terremoto? Havia pobreza, era necessário trabalho, as pessoas eram humildes, muitos precisavam viver em tendas fora das cidades, dependendo de agricultura. Após o ano de 17, a cidade de Filadélfia completamente destruída, o Império Romano promoveu um tipo de anistia, vamos dizer assim, uma ação de cunho social, uma anistia de 5 anos de impostos. A cidade de Filadélfia ficou 5 anos sem pagar impostos a Roma, para que isso servisse de subsídios para a reconstrução da cidade. Por que eu estou dizendo isso? Pense no modo como o imperador era visto na cidade de Filadélfia, como César era venerado nesse contexto. Todos o veriam como Senhor. O que significava um abandono ao culto ao imperador? Isso era uma afronta, isso era um perigo. Provavelmente isso seria um terreno fértil para os judeus promoverem suas ameaças, calúnias e até denúncias. Como o texto diz, eles eram uma sinagoga de Satanás. E nós já vimos aqui que Paulo nos diz que nem todos os judeus, de fato, são parte do verdadeiro Israel de Deus. Jesus mesmo aqui diz, eles se declaram judeus, mas eles não são. Por quê? Porque os judeus se vangloriavam da sua origem étnica, por serem descendentes de Abraão. Eles achavam que a circuncisão, a marca na carne, uma evidência visível na carne, seria suficiente para apontar, para confirmar que eles eram o povo do Senhor. Mas certamente esses judeus não faziam parte do verdadeiro Israel de Deus e, com certeza, desconsideravam a própria lei de Moisés, os ensinos apostólicos. E eu estou falando da lei de Moisés porque eu estou falando de judeus. Então, para a gente entender que a circuncisão era muito mais do que apenas uma marca na carne, segundo a vontade de Deus, vamos ler Deuteronômio capítulo número 30. Olhe o verso de número 6. O Senhor teu Deus circuncidará o seu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deus está dizendo, a circuncisão não é sobre uma marca na carne, é a circuncisão do coração. E aí surge aqui uma passagem que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na interpretação. O que significa para vocês quando Jesus diz, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei? Irmão, quando a gente lê uma frase como essa, a natureza corrompida do velho homem
vai tentar ler esse versículo para você. Eu orava ao Senhor, eu falei, Espírito Santo, nos ajude a sondar o teu coração. O espírito de rancor, o espírito de vingança, de justiça própria, parece um deserto sedento para águas que estão contidas nessas palavras. As pessoas olham para esse texto e parece que a justiça própria aflora. Mas eu acho que nós podemos fazer algumas considerações para ler esse texto alinhados com o Espírito. A primeira consideração é que a vindicação, quem está vindicando isso aqui, não é a igreja em Filadélfia, é o próprio Cristo. A vindicação não é promovida pelos crentes, ela é promovida pelo Cristo. Então, quando entendemos isso, eu acho que Romanos 12, versos 19 e 20, será uma palavra que permanecerá para sempre em diálogo com Apocalipse 3. Vamos ler Romanos capítulo 12, verso de número 19. Diz assim o texto: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aqui, a ira de Deus, tá? Não é a sua ira, é a ira de Deus. Pode marcar isso na tua Bíblia. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Agora, meu irmão, coloca isso do lado de Apocalipse capítulo 3, verso número 9. Quando eles vierem até os teus pés, você terá chaves. Nós vamos ter chaves. Você está entendendo? Pertence unicamente ao Senhor. É o Cristo que está vindicando isso. Podemos dizer mais uma coisa. O problema é que aqueles judeus não discerniam corretamente as realidades espirituais. Por quê? Porque eles perseguiam a igreja e faziam isso em nome do Senhor. Eles achavam que estavam agindo alinhados com a lei de Moisés. Mas eles desconheciam o fato de que a perseguição não era contra a igreja do Senhor, mas era contra o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Lembra de Saulo? Quando ele está no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Por que persegues os meus discípulos? Por que me persegues? Aí Saulo diz: quem és? És tu, Senhor? Saulo: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, até o discernimento daqueles homens era um discernimento comprometido. Tudo isso vai posicionando o nosso coração para a leitura correta de Apocalipse, capítulo 3, verso número 9. Mais um elemento. Se nós estamos incluídos no modelo de cristãos encontrados na igreja em Filadélfia, nós precisamos considerar o Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, estes alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Uma leitura correta do Sermão do Monte deve nos levar ao que significa ver aqueles que nos feriram vindo aos nossos pés. Não é uma leitura de vingança, não é uma leitura de alegria, de rancor. E aí, por fim, irmãos, o que devemos fazer quando aqueles que nos feriram voltam aos nossos pés? Eu acho que nós podemos encontrar parte da resposta na história de Saulo. Porque quando Saulo foi ao chão cego, ele estava em Damasco. Aí Deus fala com quem? Com Ananias. Qual é a palavra? Ananias, vai até Saulo. Imponha as mãos nos seus olhos. Ore para que ele volte a ver. Ananias diz: mas Senhor, ele vem perseguindo a tua igreja. Ele traz cartas do templo em Jerusalém para que nós pudéssemos ser levados presos para sermos julgados em Jerusalém. Aí Deus diz para Ananias: Ananias, ele é meu servo. Vai lá e faz. Você entende que essas observações posicionam o nosso coração para uma leitura correta de Apocalipse 3:9? Nunca será vingança pessoal. E eu afirmo que qualquer fio de sombra dentro de nós que traga esse sentimento de vingança precisa
meu irmão, urgentemente ser absorvido pelo perdão que nós recebemos de Cristo. Em nome de Jesus. Se há um fio de sombra em que você diz, agora ele... E eu vou dizer, isso é um movimento muito íntimo, é muito pequeno, é sutil, irmãos. Às vezes a gente não fala, a gente está segurando, mas está lá dentro. Nós somos homens, Ele é Deus. Que o Espírito possa nos constranger nessa noite, nos levar a esse lugar. Somente assim, veja o final do versículo. Se a gente tiver esse entendimento, eles quem? Aqueles que vão vir até os seus pés, eles vão reconhecer que Ele nos amou. Só assim. Agora pare para pensar, meu irmão. Quando nós dizemos que Ele nos amou, o que está junto com essa afirmação? Ele nos perdoou. Ele exerceu misericórdia sobre a minha vida. Ele me tratou com compaixão. Meu irmão, se você reconhece que é amado por Deus, e se você quer que outros reconheçam isso, pelo amor de Deus, como nós devemos nos comportar quando aqueles que nos feriram virem até nós? A minha oração é que estes que nos feriram também sejam encharcados pela mesma misericórdia que está nos encharcando aqui nessa noite. Meu irmão, no fim dos tempos, a igreja do Senhor, ela será perseguida. Mas note isso, o nosso chamado continuará sendo pregue o evangelho. Mas pregue para quem? Para aqueles que estão nos perseguindo. Veja como que nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Qual será o nosso chamado no fim dos tempos? Ame os seus opositores. Ame a todos, inclusive os inimigos. Não pode haver prazer vingativo ao ver aquele que nos feriram aos nossos pés. A gente não pode se alegrar, a gente não pode celebrar, no sentido de que isso nos põe em uma plataforma, em um patamar. É preciso haver um rio de compaixão. E a minha oração nessa noite é que os nossos corações sejam um rio, sejam fontes que gerarão rios caudalosos de compaixão e misericórdia. Isso é ser semelhante a Cristo. E aí nós chegamos em um dos versículos mais debatidos do livro de Apocalipse. Isso ia chegar uma hora mesmo. Quando nós chegamos no verso de número 10, o texto prossegue. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui está o ponto. O que significa guardar da hora da aprovação? Talvez o motivo central das discussões a respeito desse versículo seja devido às muitas linhas de interpretação. E nós sabemos que existem muitas linhas de interpretação a respeito do livro de Apocalipse. E algumas linhas costumam usar esse versículo para fundamentar a possibilidade de um arrebatamento pré-tribulacional. O que isso significa? Um arrebatamento antes da tribulação. A igreja em Filadélfia está recebendo aqui uma promessa que, de fato, extrapola geografia, tempo. Por quê? Eles haviam guardado o modelo da perseverança de Cristo. Ou seja, eles estavam guardando o modelo de sofrer como Cristo sofreu. Jesus sofreu na cruz até o fim, permaneceu firme até o fim. E pelo fato dos crentes em Filadélfia guardarem isso, eles estão recebendo a promessa de uma proteção sobrenatural. E aí o maior desafio é, se essa expressão, guardarei da hora da aprovação, tem o sentido de ser guardado dessa aprovação, preste atenção, sendo tirados da aprovação ou guardados em meio à aprovação. Percebem? O problema está numa preposição grega aqui, a preposição ek, que permite os dois sentidos. Então, textualmente falando, as duas construções são possíveis. Mas qual sentido se ajustaria melhor ao contexto do capítulo 3 e ao ensino bíblico sobre a perseverança em meio às tribulações nas Escrituras como um todo? Porque a gente não pode pegar um versículo isolado, construir toda uma teologia que, de alguma maneira, entra em atrito com todo o contexto ou com as Escrituras como um todo. E esse é o nosso desafio. Porque muitas dessas possibilidades de interpretação, às vezes, isolam o texto. E a gente aqui não vai falar sobre arrebatamento hoje, até porque não é esse o ponto do texto.
Mas quando nós olhamos para a oração de Jesus em João 17,15, é uma oração muito conhecida. O Senhor pediu ao Pai que Ele não nos tirasse do mundo. Mas o que Ele pediu ao Pai? Que os guardasse do mal. Essa foi a oração de Jesus. A aprovação que está sendo dita aqui não é local. O texto diz que seria uma aprovação que viria sobre o mundo inteiro. A expressão mundo inteiro é uma expressão que aparece no livro de Apocalipse mais 2 vezes. E talvez isso nos ajude. Nós precisamos olhar essa expressão aqui hoje. São 2 textos, Apocalipse 12:9 e Apocalipse 16:14. Vamos ler primeiro Apocalipse 12:9. Qual é o contexto de Apocalipse 12? Note que eu sempre tento dar pelo menos um fio de contexto para não ficar muito solto. Aqui, esse texto está se referindo ao diabo. Está falando do nosso adversário, o adversário da nossa alma, que é visto no livro de Apocalipse na figura de um dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e veja aqui, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A expressão aqui, embora no português seja diferente, em grego é a mesma expressão que aparece lá em 3:10. É a mesma expressão, só está sendo traduzido de maneira diferente aqui, mas é o mundo inteiro. Quando a gente olha para Apocalipse 16, verso de número 14, a gente vai encontrar uma passagem que é claramente futura, tá? Então, o que a gente vai ler agora aqui em 16:14, tá? No futuro. Está até mesmo no nosso futuro. Apocalipse 16, verso de número 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, essa passagem fala de espíritos demoníacos que estarão influenciando governantes, influências políticas para uma grande batalha. Nós estudamos aqui no livro de Joel e nós vimos que essa batalha não é uma batalha convocada pelo anticristo nem pela besta. O livro de Joel nos diz que é o Senhor quem convoca as nações para a peleja. Na verdade, o Armagedon nunca foi uma batalha no controle do anticristo. Olhando para Joel, encorajo vocês ouvirem as gravações de Joel, vai nos ajudar a entrar nesse ambiente profético do livro de Apocalipse. Joel nos diz que é o Senhor quem diz que os seus valentes venham contra mim. Onde eles estão? É o Senhor quem convoca. Mas esse último versículo que nós lemos, Apocalipse 16, lança luz sobre Apocalipse 3:10. Por quê? Porque a provação que virá sobre o mundo inteiro, lá em Apocalipse 3:10, diz que experimentará todos. Diz isso? Não. Diz que experimentará de modo específico os que habitam sobre a terra. Veja que os reis da terra são os reis que governam os homens sobre a terra. E por que eu estou dizendo isso? Guardem isso que eu vou dizer para vocês, irmão. Isso aqui é uma chave de interpretação do livro de Apocalipse, tá? A expressão, os que habitam sobre a terra, no livro de Apocalipse, sempre está associado aos inimigos de Deus, que não somente adoram a besta, mas que também promovem perseguições contra os servos do Senhor. Então, todas as vezes que você encontrar essa expressão, os que habitam sobre a terra, no livro de Apocalipse, está falando dos inimigos de Deus. Várias passagens. Vamos ler 2, só para a gente ter uma ideia. Mas vocês que estão anotando, Apocalipse 6:10, Apocalipse 8:13, Apocalipse 11:10, Apocalipse 13:8, Apocalipse 17, versos 2 e 8. Vamos ler primeiro Apocalipse 6:10. Só para que vocês possam perceber como que essa expressão sempre está associada aos inimigos de Deus ou aos perseguidores do povo do Senhor. Apocalipse 6:10, um texto que nós já lemos aqui, mas aí agora a gente vai colocar a lente num outro lugar. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? De quem?
dos que habitam sobre a terra. Veja que como a gente vai caminhando com cuidado, todas as expressões vão se conectando. Isso é um presente que a gente tem de caminhar de maneira sistemática dentro do livro. Ele vai se conectando. Vamos ver Apocalipse 17, verso número 2. E depois nós voltaremos para a carta em Filadélfia. Apocalipse 17, verso número 2. É a visão da grande Babilônia, da grande meretriz. E ao ver essa grande meretriz, o verso número 2 diz: com essa meretriz se prostituíram quem? Os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vamos ao verso número 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Percebem que, novamente, os habitantes sobre a terra. E aí, em contraste com os que habitam sobre a terra, nós vamos ver isso mais à frente dentro do livro de Apocalipse, aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro sempre são identificados como aqueles que habitam no céu. Então, só para que vocês possam entender. E por que eu estou dizendo isso? Porque a grande provação, essa provação que virá sobre o mundo inteiro, não vem para experimentar todos. O texto agora é claro, por isso que eu quero simplesmente me ater ao texto. E eu não vou falar aqui de arrebatamento, porque não é o assunto. A palavra arrebatamento sequer aparece aqui na carta a Filadélfia. Então, de tirar, isolar esse texto e aplicar aqui a doutrina de arrebatamento, eu acho que pode ser precipitado. O que podemos ver no texto é que essa provação que virá sobre o mundo inteiro não é para experimentar todos, mas é para experimentar os que habitam sobre a terra, ou seja, os inimigos de Deus. E por fim, biblicamente falando, a perseguição e o martírio são vistos de um modo muito específico nas Escrituras. A perseguição é vista como um caminho de vitória sobre Satanás. O martírio é visto como um caminho de vitória. Meu irmão, o diabo, ao conspirar a crucificação do Filho de Deus, estava, na verdade, preparando o cenário para a sua própria derrota. Porque na cruz, Satanás foi derrotado. Entenda que quando nós vemos Satanás, de alguma forma, tirando a vida de algum cristão por amor a Cristo, na verdade, ele está derrotando a si mesmo. Porque a cada um que morre por amor a Cristo, ele é exaltado, ele é engrandecido. E além disso, esses estão guardados. Meu irmão, há um grande galardão e nós não temos noção do que isso significa. Talvez porque vivemos no Brasil, num lugar onde ainda há certa tranquilidade para caminharmos defendendo a nossa fé, sem que a nossa vida ainda esteja sendo colocada em risco. Nós não estamos enfrentando essas realidades, mas isso é algo real em muitos países no mundo. Existem pessoas morrendo por amor a Jesus. E aí, esses que estão morrendo, isso é uma vitória de Satanás? Não. A gente precisa ajustar o nosso entendimento do que significa provação, tribulação, porque nas Escrituras nós somos chamados a seguir o mesmo caminho de Cristo. Então, como a palavra arrebatamento não está inserida no presente contexto, eu acho que falar sobre isso agora pode forçar o sentido do texto. Em meio às tribulações, nós vamos lidar com a ira de Satanás. Isso é o ensino de Apocalipse 3:10. Mas em meio às tribulações, em nome de Jesus, nós não cederemos. Meu irmão, a nossa vida cristã precisa ser cultivada de modo que o nome de Jesus seja glorificado. E aí, talvez não em um risco de morte, mas no seu dia a dia, algumas perdas que podem parecer perdas insignificantes em relação à vida, mas ainda assim tem pessoas negociando a sua santidade. Não negocie a sua santidade. O chamado à igreja é: corra bem, corra firme, corra de modo constante, não até o momento de hoje,
mas permaneça correndo até o fim. Entenda, irmão, que nós não estamos imunes dos ataques do inimigo, do diabo, do nosso adversário. Mas mesmo em meio aos ataques, eu declaro em nome de Jesus, nós estamos guardados do mal. Isso é palavra. E vale ressaltar, meu irmão, que existe uma grande diferença entre a ira de Satanás e a ira de Deus. Porque às vezes as pessoas estão muito preocupadas com a ira de Satanás. Mas da ira de Satanás, Deus nos guarda. Mas eu te pergunto, quem poderá escapar da ira do Deus Todo-Poderoso? E aí Jesus deixa de maneira muito clara no verso de número 11. Volte à carta à igreja em Filadélfia. Verso de número 11, Jesus diz: Igreja de Filadélfia, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus deixa claro, eu estou vindo. O reino já foi inaugurado, nós já falamos sobre isso aqui. Na cruz do Calvário, o reino de Deus foi inaugurado e esse reino agora aguarda a sua consumação. A gente poderia ler Apocalipse 6:10 novamente. Não vamos ler, só vamos colocar agora a lente em um outro lugar. Os que foram mortos, as almas dos mártires estão clamando. E o que eles clamam? Senhor, até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que eles estão clamando? Senhor, quando será consumado? Quando vai terminar isso? Perceba, meu, que há uma expectativa até mesmo na eternidade. E Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, não demorará. O ponto para nós aqui nessa noite é vigilância. O chamado à igreja em Filadélfia está sendo feito a todos os cristãos de todas as épocas. Está sendo feito a nós aqui nessa noite. Escutem, ouçam a voz do Espírito, aquilo que o Espírito diz às igrejas. Conservem o que vocês possuem. Nós não precisamos de um evangelho modernizado. Nós precisamos guardar e anunciar a palavra que nós já recebemos. Cristo é quem nos concede a coroa da vida, meu irmão. É a Ele a honra, a glória e o louvor. Todos nós que estamos nessa corrida, você está aqui e está nessa corrida, precisa permanecer. Sejamos firmes e constantes e conscientes, meu irmão, que a nossa carreira ainda não terminou. Se você correu até aqui e chegou bem, glórias a Deus. Mas eu aplico a palavra àquele que pensa que está de pé. Cuidado para que não caia. Porque se alguém abandona o seu relacionamento com Cristo, esse se torna desqualificado para a sua recompensa pelo próprio Deus. E cada cristão será julgado de acordo com as suas obras, irmão. E eu te digo que esse julgamento pode ser um julgamento muito severo. Porque no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, é um texto conhecido. Muitos dirão, eu expulsei demônios em teu nome. Caminharam em nome de Jesus. Pregaram, curaram enfermos. E Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Então, se estamos correndo, prossigamos com os olhos nele. E aí Jesus diz, mas ao vencedor, verso número 12, ele diz, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A igreja de Filadélfia recebe promessas eternas. Que promessas são essas? Segurança e o nome do Senhor. O nome da cidade do Senhor. E o nome do próprio Cristo no vencedor. Sobre o vencedor. Lembra que eu disse que a cidade em Filadélfia era conhecida por casas trincadas, muros trincados, construções em risco de desabamentos? Agora Jesus diz à sua igreja que aos vencedores eles seriam feitos coluna no santuário do meu Deus. Qual é a promessa que está sendo dada aqui? Estabilidade, firmeza. E aí aqui eu aplico o Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Há um texto em 1 Timóteo 3,15, em que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a casa de Deus, a igreja do Senhor, é como coluna e alicerce da verdade.
Só que no grande dia, nós estaremos para sempre com Ele. Ou seja, ainda são primeiros frutos, mas lá nós estaremos para sempre, completamente seguros e firmes para sempre. Se nós seguirmos a metáfora das colunas, aqui aparece uma tríplice inscrição: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome do próprio Cristo, o nome do Filho de Deus. Nós sabemos que os seguidores da besta terão uma marca, mas aqueles que não negarem o nome de Cristo também recebem uma marca. Esses receberão eternamente sobre si o nome de Deus. E o que significa receber o nome de Deus? É receber o nome do Pai. Isso está falando de filiação. Isso está falando de receber o nome daquele que nos adotou, que nos tornou seus filhos. E como ele faz isso? Nós estudamos Gálatas aqui no Imersão. Gálatas 4, verso número 6, diz que o Senhor nos deu o Espírito do seu Filho. Espírito que clama, Abba, Pai. Nós já temos o penhor dessa herança. Efésios capítulo 1. Nós já temos as primícias dessa herança. Nós já temos o Espírito clamando dentro de nós. E Apocalipse vai nos mostrar que os servos do Senhor serão selados em suas frontes. Meu irmão, se a besta tem sua marca, o livro de Apocalipse nos mostra que os servos do Senhor também são marcados pelo Espírito. Apocalipse 14, meu irmão, a gente vai chegar lá. Os redimidos têm o nome do Senhor escrito em suas frontes. Tem o nome do Senhor escritos. Essa é a nossa recompensa. E já temos isso como primeiros frutos nessa jornada. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Isso está apontando para a cidadania eterna. Meu irmão, durante a reconstrução em Filadélfia, após aquela anistia de impostos concedida pelo imperador, a cidade de Filadélfia mudou de nome por um tempo. Passou a ser chamada Neo-Cesareia, uma nova cidade que pertence a César. Por que isso? Venerando a César. Honra ao relacionamento que eles tinham com o imperador. Só que aí Deus está dizendo para a igreja: Filadélfia, vocês estão com os pés na terra, mas vocês são cidadãos dos céus. A nossa cidadania celestial é superior, irmãos. Ela é superior a qualquer naturalidade terrena. A nossa pátria está nos céus. E como o livro de Hebreus nos diz, nós já temos chegado à Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a Sião. Espiritualmente, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Mas se nós formos equilibrar essa tensão, porque nós estamos com os pés na terra, assentados com Cristo nas regiões celestiais, o que nós devemos fazer? Leiamos Hebreus capítulo número 13, verso de número 14. Para aqueles que estão com os pés na terra, assentados nas regiões celestiais, aguardando essa cidade que tem fundamentos eternos, veja o que o texto diz. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, meu irmão, se nós estamos nessa corrida, embora já estejamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, qual é o nosso chamado? Continuem buscando a Nova Jerusalém. E aí, por fim, o nome do próprio Cristo, o seu nome será posto em nós. Que nome é esse? Basta lembrar Filipenses 2, pelo que o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Esse nome será escrito em nós. Meu irmão, ninguém conhece esse nome senão Ele mesmo. E eu sei que existem muitas curiosidades, e aqui a gente vê pessoas esbarrando nas interpretações, começam a sugerir, forçar texto. Mas eu posso dizer uma coisa: o mais maravilhoso não é saber o sentido desse nome. O mais maravilhoso é saber que nós vamos compartilhar desse nome na eternidade. E que ele venha. E como todas as demais cartas se fecham, o verso número 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem da carta à Filadélfia é um chamado para todas as igrejas em todos os tempos. É uma mensagem para nós. E qual é essa mensagem? Não basta ter corrido bem, é preciso correr até o fim.
Não basta ser encontrado fiel até agora. Precisamos ser encontrados fiéis no fim. Aqueles cristãos viviam de modo agradável ao Senhor. Eles receberam promessas extraordinárias. Uma igreja pequena, com poucos recursos, mas gloriosa, cheia do testemunho de Cristo e firmes na palavra do Senhor. Eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas. Pequenos, mas fundamentados em Deus. Fracos, mas onde o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A jornada ainda não tinha terminado para a igreja em Filadélfia. A jornada não terminou para nós. Eles não podiam permitir que ninguém tomasse a coroa da vida. Ninguém tomasse a sua coroa. Meu irmão, não permita que ninguém e nada tome a sua coroa. O caminho para todos nós é permanecer com os nossos olhos em Cristo Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé, o alvo da nossa soberana vocação. E assim nós permaneceremos combatendo o bom combate. Receba essa palavra em nome de Jesus, até completarmos a carreira e, o mais importante, guardando a fé. E aqui nós oramos. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, por nos encontrar, ó Deus, mais uma vez, e confiar a nós a tua presença.